igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Então, estamos sempre felizes na presença de Deus, porque sempre temos motivos para agradecê-lo. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, né? Nós que estamos chegando aí de um acampamento tão abençoado, tão cheio de vida, de unção e de alegria, desde o primeiro momento que ali chegamos, eu nunca vi um início de acampamento, né? O primeiro culto da quinta-feira, uma alegria, o povo cantando, louvando a Deus de uma maneira tão intensa, tão envolvente. Eu acho que é a primeira vez que eu vi aquilo, muito lindo o tempo todo aquilo. Amém. Vamos abrir a Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 20, nós lemos de uma maneira organizada aí junto com a igreja, lemos esse capítulo esta semana, né, que nós estamos fazendo a leitura bíblica, estamos aí lendo 2 Crônicas, já estamos mais para o final, mas essa semana nós lemos esse capítulo 20, e Deus falou muito comigo, como tem falado sempre nas leituras. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Vamos ler, na realidade eu precisaria ler o capítulo inteiro, mas nós vamos aí ler até o versículo 22, mas depois a gente pula alguns versículos aí, eu aviso vocês. Então, 2 Crônicas 20, vamos ler a partir do verso 1, vamos pelo menos até o 22, né? Vamos ver aí, eu falo que nós vamos pular. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 21. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e dois reinos está falando aqui, né? E com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Vamos pular aí para o versículo 12. Diz assim, aí mais no final da oração já do rei Josafá: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatistas e dos filhos dos coraitas, acho que é aí que saiu o coral, né? Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse:
ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença neste lugar. Oramos agradecidos e contamos com a tua direção, com a tua revelação aos nossos corações acerca dessa palavra nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bem, eu quero falar com essa ministração, nesse texto, né, com o tema Entregando Nossas Lutas a Deus. Bem, no acampamento, os pastores, né, Adailton e sua esposa, a pastora Patrícia, eles falaram bastante, né, acerca de louvar no deserto, né, de louvor no deserto, louvar no deserto. E eu quero iniciar essa mensagem explicando um pouco, né? Então veja, louvor é expressar, lógico, louvor a Deus, vamos falar, louvor é de uma maneira geral, mas louvor é expressar a gratidão por algo feito a nós ou por nós, e que nos dá motivo de grande alegria. Então o louvor é falar palavras de exaltação, sabe, como resposta a algo muito bom que foi feito em nossas vidas, algo que nos dá muitos motivos para estarmos alegres. Isso é louvor. Então, quando você louva a Deus, fala, eu vou louvar a Deus. Normalmente louvor é com alegria, que é para exaltar os feitos do Senhor, palavras que o exaltam, né? Hoje as músicas têm voltado muito para si mesmo, né? Mas graças a Deus ainda tem muito louvor dentro da igreja. E então louvor é isso, é expressar com muita alegria, com muita gratidão a Deus, né? Os feitos dele. E deserto? Louvor tudo bem, né? E deserto? Deserto representa as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos. Na realidade, quando fala deserto, são lutas maiores do que as forças que nós temos, né? Na realidade, deserto é um tempo difícil que passamos, aliás, difícil até de sobreviver. Então, muitos que passam por grandes lutas, enfrentam grandes desertos e não sobrevivem espiritualmente, perde a fé, né? Então, diante disso, como, né, ter motivos e força para se alegrar e louvar a Deus diante de situações tão terríveis, diante de momentos tão terríveis que nós enfrentamos? Amados, a resposta é clara, é a fé na palavra de Deus. A palavra de Deus por si só, ela já é profética, porque é uma direção profética. Toda Bíblia é uma direção profética. Olha, se você fizer isso, você vai chegar em tal lugar. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, é uma direção profética, né, para as nossas vidas, toda a palavra de Deus. Eu quero dizer, muitos falam, mas é muito difícil, eu enfrento lutas tão difíceis que é muito complicado. Sabe, amados, eu quero dizer para vocês, eu já passei, assim como muitas pessoas, lutas tão grandes, e eu digo para vocês, eu sempre, às vezes por um momento a gente dá aquela bambeada assim, né? Parece que vai ser nocauteado, mas você acaba caindo na real, e você acaba buscando em Deus, e comigo foi assim, eu acabei encontrando forças em momentos muito difíceis, e até me alegrei.
né? O Eduardo mesmo, o pastor Eduardo sempre fala, eu ia visitar o pastor Vilela quando estava lá, como que paralítico, e às vezes até como paraplégico naquela cama, depois da minha cirurgia na coluna, com uma dor terrível que eu não me mexia, e eu brincava, eu ria, eu fazia os outros rir. Então, eu encontrei esta alegria, eu encontrei esse motivo de louvor, mesmo em momentos tão terríveis, sabe, da minha vida. Sabe, amados, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, a vossa força é. Se nós perdermos a alegria, nós já estamos enfraquecidos. Nós podemos até passar por momentos tristes, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque nós não vivemos na tristeza, porque nas tristezas, se nós permanecermos nela, nós vamos ser derrotados, não porque Deus quer, mas porque o diabo, que é o nosso inimigo, que a Bíblia diz, ele quer que nós sejamos derrotados. Então, a alegria do Senhor, a vossa força é. É interessante que essa palavra é descrita em Neemias, no capítulo 8, principalmente no versículo 10, mas ali eles estão, depois da edificação dos muros da cidade de Jerusalém, a cidade santa, o lugar de congregação, de reunir na presença de Deus, né? Então, Neemias, Esdras, principalmente Esdras, começa a ler a palavra, as leis de Deus. Interessante, que eles leem e explicam, então era uma pregação, né? E eles ficam desde o nascer do sol até o meio-dia pregando. Interessante, né? Eu estava lendo esse texto, nossa, que texto impressionante. E as pessoas, ao ouvir a palavra de Deus depois de tanto tempo sem ouvi-la, eles começam a ouvir aquilo e eles falam, puxa, mas nós não estamos fazendo nada disso, nós não estamos praticando nada. Eles começam a chorar. Aí então Esdras se levanta e fala, ei, pera lá, né? Depois de 5 horas de pregação, né, no mínimo, ele levanta e fala, ô, pô, pera lá, não é para vocês ficarem chorando. O povo de Deus não é um povo chorão e triste. Tem um momento de quebrantamento? Tem, mas a alegria do Senhor, a vossa força é. E vocês estarem conhecendo a palavra é motivo de alegria, a não ser que vocês não queiram mudar aquilo que está errado da sua vida. Isso aí é acréscimo meu. A não ser que vocês não queiram mudar, vocês ouvem a palavra e falam, eu não quero praticar isso. Aí chora mesmo, porque se você não chorar, então o seu fim não vai ser nada bom. Mas ele manda para! Comece a se alegrar, vocês estão ouvindo a palavra, isso é motivo de vocês serem transformados e de vocês se alegrarem pela oportunidade de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e decidir viver nela, obedecê-lo. Então, diante da palavra você pode fazer 2 coisas, ficar muito triste por ser um grande pecador que quer continuar no pecado, ou ficar muito alegre porque você está tendo uma grande oportunidade de ter a sua vida transformada, decidindo obedecer a palavra de Deus. Então, sabe, amados, eu sei de muitas pessoas que no momento de lutas, até aqui, né, conheço tantos testemunhos, que encontraram esta alegria, esta gratidão, esta força, e começaram a louvar ao Senhor em momentos de grande angústia, momentos de dor. Sabe, amados, quantas vezes eu presenciei em velórios, após uma ministração da palavra de Deus, pessoas que receberam, às vezes familiares próximos, que chegam perto de nós e agradecem, sabe, e às vezes até expressam gratidão e às vezes até demonstram alegria por terem ouvido a palavra e nela terem encontrado conforto, alívio, forças para enfrentar as lutas. Eu já vi pessoa, sabe, querida nossa aqui, que estava sepultando a mãe, e muito triste, a mãe estava precocemente, tinha morrido, nem sei se tinha 50 anos, se tivesse, era no máximo 50, por volta de 50 anos, sabe, e sepultando a sua mãe, e ali muito triste, e não sei o que deu nela, que ela nem na igreja era, e ela fez questão que eu ministrasse a palavra naquele velório, e que eu fui lá para dar um abraço na família, e quando ministrou a palavra, quando terminei, eu lembro que ela se aproximou, me deu um abraço, e falou, meu Deus, eu estou me sentindo tão fortalecida. Muito obrigado, pastor.
muito obrigado. E falou isso até com alegria, pela gratidão que havia nela. Então eu quero dizer para vocês, se você correr para a palavra, em qualquer situação, olhar para a palavra e ter fé, você vai ter motivos para se alegrar, mesmo em momentos tão angustiantes e terríveis da sua vida. Deus, Ele é maior. Sabe, amado, é maior do que o nosso deserto. Se o deserto são lutas, são perdas, são situações muito maiores do que nós, do que nossas forças que enfrentamos, Deus é muito maior do que o nosso deserto, porque o deserto é consequência da obra do diabo nesse mundo, do pecado que nos assedia e resultado do pecado. Mas a palavra de Deus diz, ali em 1 de João 4,4, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, e tudo aquilo que é dele, evidentemente. Então eu quero dizer, Deus é maior do que as suas lutas. Deus é muito maior. Aprenda a tirar os seus olhos das lutas e colocar em Deus. Sabe, amados, e nós olhamos aqui para esse texto lido, o rei Josafá, que era o rei, aqui Israel era dividido em dois reinos, o reino de Judá, que ali tinham várias cidades, e nela incluía Jerusalém, e tinha o reino de Israel. Então o reino de Judá era a descendência de Davi na época que permaneceu, e aqui o rei Josafá era o rei, um homem de Deus, e o rei Josafá com o povo de Deus, porque o povo ali de Judá era o povo de Deus, como nós, o povo que cria nesse Deus maravilhoso, que nós também nele cremos. E o rei Josafá ali está diante de uma grande ameaça, nós lemos aí, de destruição. Sabe, é uma ameaça muito grande. E essa situação, né, quando ele recebe a notícia que vinha, alguns reinos se uniram, alguns povos, e uma multidão, sabe, vinha para cima deles, e estava já próximo, não estava muito longe, aquele exército imenso, tremendamente maior do que o exército deles, vinha para poder atacá-los. Então o rei Josafá, amados, ele se sente ameaçado, e essa situação, na realidade, que o rei Josafá passa, ela, assim como toda a Bíblia, representa a situação que nós vivemos nesse mundo, amados, sabe? Nós nesse mundo vivemos como vivia o reino de Judá, vivemos ameaças constantes, amados. Veja, a ameaça que ele vivia, era ameaça de ser destruído. Então por isso que ele temeu as ameaças e correu para o Senhor. Então nós vivemos como ele, nós vivemos ameaça de destruição, amado, destruição de nós mesmos, pessoalmente. Quantas ameaças pessoais nós sofremos, ameaça para a nossa família, ameaça para os nossos bens, ameaça para a nossa provisão. Amados, sabe quantas ameaças nós temos nesse mundo? São coisas assustadoras que nós enfrentamos, é a situação que ele enfrentou, sabe? E nós devemos de entender a palavra de Deus e saber que não são só histórias que pessoas vivenciaram, não, mas essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem uma direção, e a direção da palavra de Deus é para todos aqueles que nela creem. E nós vemos então, em situação como essa, as atitudes que um homem de Deus tomou. Amados, nós vemos que nessa situação, o rei Josafá, o líder, ele toma a atitude certa, ele busca a Deus em oração, e não só isso, ele envolve todo o povo para buscar a Deus, e direciona, orienta e direciona esse povo, baseado na direção que ele e todo o povo estava recebendo do próprio Deus. Então a gente olha para essa palavra, a gente vê no versículo 3 que nós lemos,
uma atitude, né? Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum a todo Judá. Mas, precisamos entender, não adianta dizer que a gente é fortão, porque tem situação que nós ficamos assustados, sabe? Nós tememos, essa é a realidade. O problema, o pastor Eduardo sempre fala isso, né? Não é você temer uma situação, é o que você vai fazer com o temor que aquela situação está gerando em você. Você vai tomar a atitude certa para enfrentar, ou você vai correr, fugir, se esconder, ou mergulhar numa angústia, numa tristeza, olhando apenas para a sua luta e para as suas fraquezas. Então, ele toma a decisão certa. Amados, ele temeu as ameaças e correu para Deus. Ele buscou o Senhor e ele proclamou um jejum. Ele não foi sozinho, ele levou um povo com ele, porque era uma situação que ameaçava a todas. E nesse mundo nós vivemos situações ameaçadoras de destruição. E nós precisamos entender que ele, amado, ele correu para Deus. A palavra de Deus, o salmista vai dizer no Salmo 46, versículo 1, né? Deus é meu socorro, o meu refúgio. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que você tem feito nos momentos angustiantes de ameaça, de destruição da sua família, da sua vida, sabe, daquilo que você tem, o que você tem feito? Esta é a questão. Correr para Deus não é fuga, correr para Deus, queridos, é ir a uma batalha, é batalhar. Eu lembro que quando nós nos convertemos, né, meu sogro se converteu e a gente jogava num time de futebol e fomos jogar num clube lá em São Paulo, na Vila Maria, e a gente estava lá, eu jogava no veterano, né, eu era mais jovem, mas eu jogava para os veteranos. E eu lembro que lá, então, o meu sogro falando, né, com o pessoal do time, as mulheres também estavam, porque era um clube, né, foi um dia de almoço, piquenique, e tinha lá um rapaz, um senhor, né, muito educado, muito fino, né, um Moacir, né, e o Moacir, então, ele, quando o meu sogro estava falando, vamos orar, porque, né, para Deus abençoar, ele falou assim, olha, esse negócio de Deus, isso aí é para fracos. Esse negócio de precisar de Deus é para fracos. Né? Esse negócio de buscar a Deus, isso aí é fugir dos problemas. Então é para fraco, sabe? Amado, esse é o conceito que muitos têm hoje. Porém, para nós tem que ser uma realidade muito diferente, sabe? Não apenas nas nossas palavras, na nossa mente, mas nas nossas atitudes. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos fortes o suficiente. Então, veja que correr para Deus é uma batalha, não é uma fuga, é uma batalha, sabe? É uma batalha contra a nossa autossuficiência, amado, sabe? Contra sentimentos da carne que acha que tem solução para tudo, amado. Sabe, nós achamos que temos solução para tudo. Não, eu já sei o que fazer. Sabe, está tudo destruindo. Eu já sei o que fazer. Então, por isso que a fé e correr para Deus é uma batalha. Isso, amados, não é fácil. É mais fácil, sabe, a invenção que as pessoas têm. Pode deixar que da minha vida cuido eu. Eu lembro quando eu fui ajudar uma família muito querida aqui, né, que tem até pessoas na igreja hoje, o senhor falou, olha, não se meta na minha família, porque na minha família cuido eu. O infeliz não cuidava nem da vida dele. Uma vida perdida, não tinha diálogo, não tinha relacionamento familiar, não tinha relacionamento nenhum com os filhos, não tinha relacionamento com a esposa, agredia a mulher, um infeliz. Graças a Deus que o infeliz na hora da morte clamou
por ajuda, pelo menos na hora da morte ele reconheceu que estava tudo errado a vida dele. Mas é o papo de quem é autossuficiente, amado. Deixa que eu comento. Os filhos morrendo, viciados na droga, a mulher destruída emocionalmente. Eu sei o que faço, eu estou certo, a gente vai aconselhar. Não, fala, seu casamento está acabando, toma um jeito. Não, eu já decidi, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou comprar um presente, eu vou comprar um carro novo para minha mulher, eu vou levar ela para viajar e tudo vai resolver. Sabe, as pessoas têm a solução, amados. Infelizmente, dentro da igreja está cheio de pessoas autossuficientes. Ouvem a palavra, mas esquece, sabe, quem é Deus. Então, sabe, amado, em situações que nos assustam, nós temos que ir para o Senhor, correr para o Senhor. Situações de destruição, primeira coisa para fazer, busque a Deus, busque conselho com quem pode te ajudar, te orientar. Abra mão da sua criatividade, porque a sua criatividade levou a essa situação no relacionamento ou em tantas outras áreas, como financeira. Você já fez o que sabia, não prestou. Eu, quando corri para Deus, eu já tinha feito tudo o que eu sabia. Então eu sabia que aquilo que eu fazia sem Deus não prestava. Então, amado, solução que o inimigo, diante de situação que o inimigo quer usar para destruir nossa vida, nossa família, nossas finanças, nossas emoções, só Deus. Então, Josafá fez isso, e ele, então, o versículo 4 vai dizer exatamente isso. Toda Judá, então, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha que interessante. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Eu acho tão bonito isso, amado. Sabe por quê? Porque num momento terrível, sabe o que as pessoas fizeram? Elas se moveram. Eu tenho que fazer algo mais. Sabe, amados, tem um momento da gente se trancar no nosso quarto e orar. Mas tem um momento da gente se envolver, fazer algo. Eles saíram, mas quando diz que toda Judá era o povo das cidades, eles não tinham trem-bala, eles não tinham aviões, eles não tinham veículos, não, amado. O máximo que eles iam era numa carroça, sabe? Numa carroça, no lombo de animais, a pé. Eles viram uma situação de ameaça, de destruição, eles se moveram. Hoje nós vivemos numa geração, a Samira falou um pouco, mas uma geração confortável. Elas querem assistir culto deitado no seu sofá, um dia frio que nem hoje, de preferência com um cobertor, sabe? Um chazinho bem quentinho, né? Com uma pipoca, como se fosse um filme, né? Ali no conforto, sabe? Desperta tu que dormes, mexa-se, mova-se, vá fazer algo, vamos, sabe? Está vindo a destruição, aí Deus hoje vai falar comigo, fica aqui. Esse pastor não falou, muda para outro. Esse aí não está com nada, muda para outro. Sabe, amado, é a geração confortável. Sabe, muitos irmãos daqui, depois da pandemia, descobriu o conforto da transmissão online. E falaram, não preciso ir na igreja. Eu mando até meu dízimo, sabe, via Pix. Eu faço até já uma programação de transferência lá do meu dízimo. É tudo muito confortável, amado. Eu quero dizer, isso pode ser um aliado nosso para momentos difíceis que passamos, como, por exemplo, de enfermidade, num hospital, cuidando de uma pessoa. Pode ser um aliado, mas pode ser um inimigo muito grande, que é tudo que a nossa carne aqui quer, é ficar deitado eternamente em berço esplêndido.
Então, nós, aqui, o povo, amado, saiu do conforto, entendeu o perigo, eu tenho que fazer algo. Chegou um mensageiro, alguém dos confiou, olha, o rei está orando lá no templo, está lá na igreja, lá em Jerusalém, vamos para lá. Ele falou que é para o povo ir, vamos. Amados, isso foi a coisa mais linda, levar a família. Essa palavra é tão rica que eu viajo. Então, sabe, amado, aí a gente chega no versículo 12, que é o final da oração do rei, do líder, sabe? Aí do capítulo 20, ele, para ganhar tempo, né, ele vai dizer, Deus nosso, sabe, porventura o Senhor não julga as nossas atitudes, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Gente, uma pessoa chegar, só diante de Deus você pode falar isso, né? Só Deus ouviu, né? E todos nós, porque ficou escrito na Bíblia, né? A fraqueza do rei, um homem de Deus, linha de frente, só Deus para nos ajudar. Nós em nós mesmos não sabemos o que fazer. Então, sabe, amados, eu vejo, ele não usou a criatividade humana. Não, Deus é com a gente, é só ir para a guerra. É só ir, vamos lá, não importa que eles sejam milhões e a gente é apenas algumas centenas. Temos alguns milhares aqui, temos aí uns 30 mil guerreiros, uns 40 mil guerreiros, e eles têm 2 milhões de soldados. Sabe, amados, aquela luta lá não era quem tinha a arma mais poderosa, o tanque mais moderno, o helicóptero, o avião, não. Aquilo ali era na munheca mesmo, né? Era aqui, ó, a espada aqui, ó, e pá. Sabe, essa era a guerra, aqueles filmes horríveis que a gente vê, né? E flecha voando, os que escapavam daquelas flechas que voavam das lanças, enfrentavam o cara com uma lança na mão, com uma espada. Então essa era a guerra, mas, sabe? Então você enfrentar 2 milhões com 40 mil, ou que seja 500 mil, com 20 mil, 30 mil soldados, isso aí era brincadeira para o inimigo. Então, ele olhou aquela situação e ele entendeu, meu Deus, o que fazer. Então, amado, ele não usou a criatividade. Não, eu tenho aqui o cara, né? Eu tenho o Ben-Hur aqui, ou eu tenho o Sansão aqui, nós vamos acabar com ele, nós temos o Davi aqui, não, nós vamos, não usou a criatividade. Mas nós somos cheios de criatividade dentro das lutas. Não, olha, nós estamos devendo, mas está para sair o empréstimo. Pô, você está devendo, está para sair o empréstimo. Um empréstimo para pagar o empréstimo. É uma coisa de louco. Você não aguentava pagar 1.000, agora com o empréstimo novo você vai pagar 2.000. Você achou a solução. Estou orando para Deus abrir as portas. Eu vi gente fazer isso. Gente enrolada há mais de 2 anos, pega o empréstimo para pagar o outro. Não, eu estou orando a Deus que vai sair um empréstimo grande. Falei que se os pequenos você não conseguiu pagar, você vai conseguir o grande. E assim, amado, sabe, a pessoa sabe o que fazer, ele é o cara, está tudo sob controle, não se preocupa, só está tudo sob controle. Ai das mulheres que casam com um cabeção desse. Então, sabe, amado, nós temos aqui, houve uma humildade, interessante, né? Eu olha aqui no versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Meu Deus, as famílias se moveram para clamar a Deus. Quantas mães que não saem de casa por causa do frio, e aqui viajavam quilômetros no lombo do animal, numa carroça ou a pé. Por quê? Será que Deus quer isso, amado? Deus quer que nós nos movamos e saiamos do nosso comodismo. Então, sabe, e
E muitas vezes nós ainda dizemos assim: não, mas é que eu não tenho tempo para ficar orando e jejuando, está muito em cima da hora. Os inimigos, quando ele recebeu a notícia, veio um cara correndo, talvez no lombo de um animal, de um cavalo, que viu, que estava lá vendo os inimigos se aproximar, já estava na região. Quando fala Engendi e a região ali, era uma região próxima. Os caras não tinham, de manhã provavelmente eles atacariam Israel, mas não, ele convocou todo mundo se moveu, foi orar, chegou lá, e eles ficaram clamando até ter a resposta. E aí, amados, chega no versículo 14, você vai então ver, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre o tal de Jaziel, um profeta de Deus. É muito interessante, amados, porque, sabe, veio o poder. Aonde veio o poder de Deus? Aonde que veio o poder de Deus aqui? No meio da congregação. Não foi lá no palácio, no quarto real do rei clamando a Deus. Não foi lá na casa do fulano que estava orando. Foi no meio da congregação. Amados, Deus valoriza a congregação. E aí, a gente vai ler o verso 15, né? Jaziel, então o profeta vai dizer: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a batalha, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Sabe, amados, eu acho tão lindo, sabe, não temas, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que aconteceu, amados? Deus assumiu a batalha dos seus filhos. Deus assumiu. Essa batalha não era de Deus. Essa batalha era do povo de Deus. Nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas batalhas, mas Deus assumiu a batalha. Sabe, eu fiz questão que cantasse a música, eu só escolhi uma do louvor, né? A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Mas eu quero dizer, amados, isso não é automático. Eu não tenho que lutar, eu só tenho que observar. Amado, não é bem assim. A luta é nossa, nós somos guerreiros, nós somos batalhadores. Então, nós precisamos entender que existe um caminho para Deus assumir a batalha. Existe um caminho que Deus mostra aqui. Sabe, a primeira coisa para que Deus assuma, né, e é o tema, né, entregando as nossas lutas, ou a nossa batalha a Deus. Esse é o tema da nossa ministração. E a primeira coisa que a gente vê que ele fez, eles buscaram a Deus. Eles não usaram a sua criatividade. Eles oraram, eles jejuaram, eles se reuniram até que Deus desse a direção. Então a primeira coisa, se você não ora, se você não busca a Deus, Deus não vai pegar a sua batalha, ela é sua, se vira campeão. Vai na sua criatividade, super-herói. Você não precisa de Deus. Deus, a gente vai diante dele buscar, clamar. Precisamos orar, buscando a Deus, para que ele assuma as nossas batalhas. A segunda coisa, eles foram humildes. O rei foi muito humilde como líder. Ele reconheceu, ou eles reconheceram, não é só o rei que fala, não saber o que fazer, como enfrentar aquelas lutas. Amados, já frisei isso, a criatividade humana, se nós não aprendermos a ter uma fé, a ponto de sabermos que Deus quer que nós o busquemos e confiemos na direção que Ele dá. Até porque, amado, a direção aqui,
quando Deus assumiu a direção que Deus deu, eu quero dizer, não foi uma estratégia, né? E assim você vai ver em toda a Bíblia, você vai ver em Sansão, né? Quando Sansão busca a Deus, Deus dá estratégia para ele livrar Israel. Ali eles vão gritar, tocar chofar e quebrar os cântaros, né? Tocar corneta, trombeta, né? E quebrar os cântaros era a vitória. Para Josué, quando vai entrar em Jericó, uma cidade intransponível, uma muralha impossível de derrubar, eles buscam a Deus. Deus dá uma estratégia, vai lá, D7 e volta. Então, amados, a nossa criatividade humana, nós precisamos confiar mais em Deus. E a terceira coisa, eles se uniram. Todos se uniram com um propósito. Amado, o inimigo, escuta, o nosso inimigo, ele pode não ter lugar nas nossas vidas, mas ele lança setas, pensamentos. E o inimigo quer que eu, que você, fiquemos, sabe, a vida toda vendo defeitos das pessoas que estão ao nosso lado. Se tem uma coisa que nós somos bons, é para ver defeito dos outros. Gente, isso nós somos peritos especialistas. Temos uma sensibilidade para ver o defeito dos outros. E é isso que o inimigo quer, amado. Sabe? Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas, amado. O povo só vai ser vencedor se conseguir vencer as barreiras e se unir. Amado, sabe? Essa pessoa, esse irmão chato, esse irmão muitas vezes inconveniente, esse irmão irritante que te ofende, sabe? Muitas vezes alguém incompetente que está aí perto de você, que você olha e fala, meu Deus, esse não dá para engolir. Queridos, deixa eu dar um toque. Olhe para Deus, se una a Ele. Você e eu precisamos desse irmão. Diga para quem está do seu lado, eu não sou muito de falar não, eu preciso de você. Senão nós vamos cantar música, eu preciso de você, você precisa de mim. Sabe, meu amado? Não é, sabe, às vezes quando a gente manda falar assim, a pessoa olha para aquela, sabe, é fácil dizer para algumas coisas, né? Chegar para o Eduardo e falar, eu preciso de você, você precisa de mim. Falar para a Adra, não é difícil. Olhar para algumas pessoas, super simpática. Agora, para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha, casca de ferida, que mal cumprimenta a gente, você dizer, eu preciso de você. E profeticamente, você precisa de mim. Amado, nós precisamos entender que não é, sabe, a palavra de Deus mostra que o que nos une não é a identidade pessoal que nós temos com cada um. Na igreja, o que nos une é a fé e o propósito. É a fé e o propósito em Deus que nos une. Sabia que esse é o objetivo de Deus? Esse é o objetivo do diabo? Não deixar o objetivo de Deus cumprir na minha e na sua vida? Então vai ficar sempre... O diabo vai ficar sempre dando uma inspiração maligna para esse irmãozinho desavisado. A palavra de Deus, ela ali em Efésios capítulo 4, versículo 13, que a gente fala que Deus vai nos aperfeiçoar até que sejamos parecidos com Cristo. Como é que começa? Sabe, vocês vão ser tratados até que vocês cheguem à unidade da fé. O que nos une, amado, é a fé em Cristo Jesus. Não é a doçura ou o amargo do irmão que está ao nosso lado. E isso é só por Deus, só pela fé. Senão você não serve para congregar. Nós precisamos uns dos outros. Então, você vai ser tratado até que você alcança a unidade da fé. Aí a gente vai ver, amados, que se você quer ou não, que Deus assuma a sua batalha. Será que você pode cantar?
A batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Você viu a bateria que bonitinha? Tum, 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 tum. Você viu o baixo, Pedro? É que eles falaram para elogiar eles, que eles treinaram bastante. O Daniel, meu neto, ali, tanta, e o Pedrão lá. Tum, 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 tum. Bonito, né? Então, sabe, amado, às vezes nós vamos cantar a vida toda, mas nós não vamos fazer nada para entregar, para Deus assumir as nossas lutas. As nossas atitudes não são condizentes. Nós não conseguimos praticar, não conseguimos buscar a Deus, não conseguimos orar e jejuar, não conseguimos reconhecer a nossa incapacidade, que nós não sabemos resolver o problema e não conseguimos viver em unidade. Então, você realmente quer que Deus assuma? Então, se posiciona em nome do Senhor Jesus. Ore, seja humilde e se una aos irmãos. Aí no verso 16, aí eles vão para o deserto, né? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Amados, chega a hora da gente ir, chega a hora que Deus fala, diga ao povo que marche, ao invés de ficar orando, é hora de agir. Aí sim, você já sabe que Deus, você já entregou a sua batalha ao Senhor. Aí Deus vai dizer o que disse para Moisés quando estava diante do Mar Vermelho: oh Senhor, o que fazer? Nos ajude, Senhor. Deus simplesmente fala: diga ao povo que marche, vá para dentro d'água, deixa comigo. E Deus simplesmente abriu o mar. Então nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos nos unir, nós vamos clamar, nós vamos reconhecer nossas fragilidades, mas chegará o momento que Deus vai falar: marche, vá em frente. Então, sabe, amado, nós precisamos entender que nós, com Deus, nós podemos enfrentar o nosso deserto, porque não é só ficar no deserto. Tem gente que fica a vida toda no deserto, porque não sabe como enfrentar os problemas, fica na sua criatividade, fica dando voltinha no deserto e não irá sair dali. Então, amados, nós vamos, precisar enfrentar, sabe? Então, muitos se desesperam, se enchem de medo e caem em depressão. Então, sabe, se Deus falou conosco, se nós oramos, se nós somos pessoas de fé, então vamos para cima do inimigo, sabe? E quando eles recebem aqui a direção, é interessante, né? Eles recebem a direção, eles vão adorar a Deus. Sabe, os estudiosos falam que depois que eles adoraram a Deus, eles foram dormir. Gente, mas esses dois versículos são tão emendados que dá a impressão que antes de ir para a batalha, eles ficaram a noite inteira adorando, né? Olha para você ver. Então Josafá, quando ouviu a direção de Deus, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos do coraíta para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E aí já emenda: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, eles passaram a noite, numa interpretação, tá? Ou eles ficaram até de madrugada, louvando a Deus. Aí chega de manhã, eles saem, sai aquela galera, né? Centenas, milhares, né, de guerreiros, né? E o povo armado atrás, né? E vão... Quando eles chegam assim, próximo ao deserto, o rei sente de falar com eles: para aí! Estavam tudo obedecendo a Deus. Aí ele diz: crede em Deus, não tenham medo, creia em Deus. Vocês oraram comigo, vocês clamaram, Deus deu a direção. Creia em Deus e vocês estarão seguros, vocês não vão morrer. Agora, creia também nos seus profetas. Interessante, foi um profeta, foi o tal de Jaziel que falou.
Mas ele diz: crede nos seus profetas, no plural, e vocês serão bem-sucedidos na empreitada. Vocês se darão bem, vocês vencerão. Sabe, amados, nós todos estamos aqui porque cremos em Deus. Porém, este lugar tem uma direção profética. Quantas pessoas não têm dado testemunho, às vezes de uma direção, de uma palavra profética. Sabe, esses dias nós falamos no acampamento, falamos aqui, o Marcelo Pinto testemunhou até, do pastor Hildo da Igreja Batista Ágape. Sabe, quando ele encontrou comigo lá na reunião de pastores, junto de outros pastores, ele falou: pastor Vilela, é uma igreja bem maior que a nossa, né? Pastor Vilela, ele é o líder dos jovens, não o segundo pastor lá. Ele falou: pastor Vilela, rapaz, aquele dia que eu fui na igreja, no acampamento de vocês que eu preguei lá, eu confesso para vocês, para você e para os pastores aqui, eu era bem receoso com esse negócio de unção. A igreja tradicional, não gostava muito das manifestações do poder de Deus, não. Mas eu quero dizer para vocês, quando eu recebi aquela palavra profética, o pastor Eduardo sentiu de falar, foi de Deus. Eu nem sabia que ele tinha uma necessidade, mas o pastor já devia de saber, não sabia também. E o pastor Eduardo então chegou para ele, quando terminou, no último dia que nós fomos orar por ele, agradecendo no acampamento do ano passado, né? Lá na nossa chácara. O pastor Eduardo chamou os pastores e falou: olha, não temos dinheiro que pague todo o bem, toda a bênção que você trouxe para nós. Não temos dinheiro, mas Deus vai te dar algo maior. Deus vai te dar um filho. Mais ou menos isso, né, Edu? Nós vamos orar por você, e você vai ter mais um filho. E o pastor Eduardo, a transferência. Tá. O pastor Eduardo disse: olha, o bem mais precioso que essa igreja tem é o milagre na área da fertilidade das mães, das mulheres, das esposas. Né? Muitos milagres aconteceram aqui. Ele falou: então nós queremos dar isso para você. E ele testemunhou para os pastores, abraçado comigo. Ele falou, eles oraram. Olha, foi incrível, eu não sabia. A gente queria muito, mas nem imaginava. Mas 10 dias depois, a minha esposa começou a sentir algo. Ela que resolveu fazer um exame, já deu, no examezinho que ela fez lá, já deu que ela estava grávida. Testemunhou para os pastores. Ele falou, e não passou por aí. Como eles transferiram, deram uma palavra profética, transferindo a unção, depois que a minha esposa engravidou, eu me enchi de ousadia. E nós oramos, eu e minha esposa, já por 5 mulheres que não podiam ter filhos, que já engravidaram. Oraram por mais de 5, mas 5 mulheres das que nós oramos, que não podiam ter filho na nossa igreja, já engravidaram, um milagre de Deus. Amados, uma palavra profética. Crede nos seus profetas. Nós somos comedor de arroz e feijão. Como diz o pastor Eduardo, somos iguais vocês. Mas Deus é um Deus de ordem. Nós temos profetas sobre nossas vidas. Eu tenho o pastor Danilo, tenho o pastor Narciso, que ainda é um profeta sobre minha vida e me ajuda muito. Sabe, nós temos pastores, queridos, atentes. Creia, para que você seja bem sucedido. E eu não falo só de ganhar dinheiro, porque pessoas que passam a vida toda no deserto, até enriquecem, mas não têm vida, e vida em abundância. Não encontra a paz que só Deus dá com a prosperidade e a bênção dele. Então, amados, aqui tem profetas. Eu tenho profetas sobre minha vida, e às vezes ouço os profetas dessa igreja. Quantas vezes minha esposa, quando ela deu a palavra profética para a Adria, que a Adria ia ter os filhos, os 2 filhos, e loucura, e monta já o quarto das crianças. Eu falei, ai que loucura, meu Deus. Está lá, um quarto azul, um quarto cor-de-rosa, e a outra foi louca para crer no profeta. Então, sabe, amados, creia em Deus.
você vai ficar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. E eu encerro dizendo, né, eles então, crendo na palavra profética, porque eles iam enfrentar um bando de inimigo, né, e o rei orienta, eles vão. Aí eles vão até em cima do monte, onde eles podiam ver o vale lá embaixo, e aí o rei, todo mundo está vendo os inimigos, e aí o rei tem a direção. Olha, direção de Deus foi dada ao líder. Está lá, o povo marchando, está lá, os soldados, tudo armado, aquele monte, todo mundo com a sua arma em forma. E ele então fala, olha, quem daí de trás é ministro de louvor, vem para frente. Você com a sua arma, fica lá atrás. Porque os levitas também iam, né, para a batalha. Mas aqui, pode subir. Os levitas, está quase pulando da cadeira. Os levitas foram colocados, os músicos, foram colocados na frente dos armados. Os que tinham arma ficaram atrás, e na frente um exército de músicos. Eu ia até fazer isso aqui, mas ia precisar pôr a igreja toda. Os caras atrás com a arma, e os outros na frente, sabe, com pandeiro, sei lá, com a voz, e falar, olha, vocês vão na frente louvando a Deus. Amados, louvar a Deus depois da batalha ganha é fácil. Louvar a Deus antes de ver a vitória é outro papo, é muita fé. E ele fez isso. Olhavam lá embaixo, viam o inimigo armado vindo como gafanhotos, e de repente a palavra vai dizer o quê? Eles começaram a louvar, mas não começaram a louvar assim não. Bom, a vitória é do Senhor. Não, a palavra de Deus diz que com júbilo, com uma grande alegria, eles tinham a palavra de Deus, tinha uma luta muito grande, mas Deus já tinha dito, eu assumi essa luta, e eles então creram na palavra do profeta. É só o Jaziel que falou, aquele cara, que todo mundo conhece. Não, foi Deus que usou um homem, e usou também o rei, e aí com júbilo, com grande alegria. Por isso, amados, nós que oramos, sabe, eu não quero ver todos os dias a sala cheia, gente, mas de sábado pelo menos, eu não quero ver 4, 5 irmãos valentes nesse frio orando aqui embaixo, sabe, e o resto tudo dormindo, esperando a bênção chegar. Vamos nos mover, pelo menos ao sábado de manhã. Sabe, nós temos reunião de oração aqui. A Maria do Carmo é uma líder, ela tem uma equipe. Toda segunda-feira, que horas que é do Carmo? Tá, mas vai começar de novo. Que hora que é? 7h30, já estão aqui para orar. Sabe, fala com ela. Eu vou estar aqui segunda-feira. Amado, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar milagre. Vamos atender. Sabe, quando você puder, faça isso. Ore, ore, ore. Louve e ore. Eles louvaram com júbilo, com alegria, sabendo que eles tinham Deus. Se você é uma pessoa de oração, como eles, você vai orar, e Deus mesmo vai agir, e o inimigo será desbaratado, destruído. Sabe aquela ameaça de destruição no que transformou? Na maior prosperidade da vida deles. Eles ficaram 3 dias levando os bens, 3 dias diz a palavra, eles ficaram levando os bens, porque os inimigos foram com o bolso cheio de ouro, de dinheiro, porque Deus já preparou tudo, né? Então saiba disso, não importa se roubou de você mesmo, há um tempo de restituição. Mas eu quero dizer, seja essa igreja uma igreja alegre, nós louvamos a Deus, nós celebramos a Deus, é a nossa marca, porque é uma igreja forte, e a alegria do Senhor, a vossa força, a nossa força é, aprenda o caminho
porque a batalha é do Senhor para aqueles que oram. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus. Senhor Deus, aqui tem um povo que decide confiar em Ti, Senhor. Decide abrir mão de sua criatividade para resolver os problemas. Oh meu Deus, e decidem confiar em Ti, na Tua palavra. Decidem buscar a Tua face. Decidem se esforçar, meu Deus, para saírem do comodismo. E eu nesta manhã quero abençoar cada um desses que ouvem a Tua palavra e nela creem e decidem, meu Deus, se posicionarem, ó Deus, de uma maneira tal que o Senhor possa assumir para Ti a luta de cada um de nós. Muito obrigado, papai. Eu declaro a bênção de Deus, eu declaro a unção de guerreiro, a unção de valente, para poderem enfrentar os seus sentimentos, as suas angústias, o seu comodismo, ó Deus, a sua autossuficiência. Eu declaro uma unção sobrenatural e um tempo sobrenatural na vida daqueles que creem e agirão conforme a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. A alegria do Senhor, a vossa força é. Você decide o que fazer diante da palavra. Seu amor